Adoecemos quando rejeitamos os pais. Que barra, hein? Só que não sou eu que estou dizendo isso. Isso é uma frase de Bert Hellinger, o criador da constelação, e ele diz assim: a grande alma, ela não tolera uma exclusão dos pais, ela não tolera a rejeição dos pais. Não é um moralismo. O Bert Hellinger e a constelação familiar não trabalhamos com questões morais. Não é uma questão de respeito, de tratar bem os pais. É uma questão de sentimento. É uma questão de estar em paz em relação aos nossos pais. E quando a gente sente mágoa, dor, culpa, medo, uma sensação de dó, né? Significa que a gente está olhando nossos pais como pequenos, nós estamos olhando nossos pais como fracos, e nós automaticamente estamos nos colocando numa posição acima, como se nós fôssemos melhor, mais fortes, mais inteligentes do que eles. E ao olhar da constelação, o que isso ocasiona? Doença. O Bert Hellinger diz claramente, às vezes câncer, às vezes doenças estranhas, às vezes acidentes ocorrem em relação a essas pessoas que estão rejeitando o próprio pai ou a própria mãe. Algumas pessoas me dizem, mas a gente não tem o direito de rejeitar um pai que foi carrasco com o filho, uma pessoa que espanca, que abusa, que causa maus tratos, que ofende, que abandona. Na verdade, é lógico, nós somos seres humanos e a gente vai ficar machucado com essas ações. Só que para a grande alma, para o grande espírito que coordena todas as famílias, que coordena todos nós dentro da nossa família, isso não tem sentido. Nossos pais, eles são bons da forma como eles são. Isso não quer dizer que eles são socialmente bons pais. Significa que se nós não tivéssemos esses pais, nós não estaríamos vivos. E a vida é o maior presente que um pai ou uma mãe poderia dar. E todo o resto pode ser dado por outra pessoa. A criação, o cuidado, a comida, tudo pode ser dado por outra pessoa. Mas essa vida, que é essa grande oportunidade da gente estar nesse planeta, curtindo, percebendo as coisas, vivenciando, ganhando, perdendo, tendo toda essa experiência, só é possível porque nossos pais permitiram o nosso nascimento. Então é nesse sentido que a constelação diz. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso porque estão machucados. Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar esses machucados. Eu conheci um caso onde um filho entrou em confronto em relação aos pais, principalmente numa questão de herança. Ele não aceitava uma determinada partilha e aí o que ocorreu? Ele começou a pressionar os pais que agissem de uma maneira diferente, com diversos argumentos, uma pessoa inteligente, e usou os argumentos que tinha. Os pais não concordaram, principalmente o pai não concordou, a mãe mais ou menos, mas não demorou muito tempo, alguns poucos anos, o que aconteceu com esse filho que não era uma pessoa idosa? Ele contraiu uma doença muito séria e muito rápida. Essa doença, em poucos meses, em pouquíssimo tempo, levou ele embora. E essa doença atacava principalmente essa área, a área do cardíaco, que, segundo algumas terapias, é a área dos sentimentos, é a área da nossa conexão com o amor, ou talvez com o desamor. É um exemplo, eu poderia dar diversos outros exemplos de vida, e posso também dar um exemplo meu, né? Por exemplo, eu sempre tive muitas questões com os meus pais, eu tive muitos problemas, eu tive questões de não me sentir cuidado, de não sentir a presença deles, e isso me trouxe muitas mágoas, muita queixa, muita raiva. E o que aconteceu durante muito tempo da minha vida? Eu passei a minha vida tentando ser melhor que meus pais, só que eu nunca consegui. Eu tentei fazer uma família feliz, e eu também não consegui, porque no meu olhar, a minha família não era uma família feliz. Eu queria fazer uma família melhor. Na verdade, eu queria dizer para eles, olha, eu sou o melhor filho, eu sei o que fazer, vocês não fizeram bem, né? E eu só sofri. Na verdade, eu tive problemas financeiros,
eu tive o término de um relacionamento que foi uma coisa bem dolorosa, eu tive muita dificuldade de me firmar na minha carreira, então eu não tive doenças graves, mas eu trouxe também dessa rejeição em relação aos meus pais alguns sintomas que afetaram profundamente a minha vida. A partir do momento que eu resolvi olhar para a minha vida de uma outra forma, fui buscar ajuda terapêutica, inclusive da constelação, eu comecei a entender que, por pior que tenha sido a minha infância, também tiveram muitas coisas boas. Por mais dificuldade que eu tivesse em olhar para os meus pais de uma forma carinhosa, eu podia perceber que eles também têm muitas qualidades, que eles também tinham muita força e que naquilo que eles não conseguiram dar, eles também não tinham recebido dos pais deles. Eles também não tinham capacidade, talvez até emocional, de lidar com alguns fatos que eu cobrava que eles deveriam saber lidar. Eles não conseguiam, emocionalmente eles não estavam prontos. Esse exemplo que eu quis dar, eu não estou dizendo que eu estou totalmente reconciliado com os meus pais, mas muita coisa eu consegui ultrapassar, mostra que quando a gente começa a ficar em harmonia com o passado familiar, quando a gente consegue ficar em harmonia principalmente com o nosso pai e com a nossa mãe, na verdade a gente está ficando em harmonia conosco. Porque, ao contrário, quando a gente sente que nossos pais são problemáticos, defeituosos, incapazes, viciados, loucos, neuróticos, a gente, na verdade, está dizendo, nós que somos filhos desses pais, também somos assim. E, naturalmente, em algum momento, essa profecia vai se concretizar na nossa vida. A gente vai se transformar também nesse fracasso, já que somos filhos de pais fracassados. É muito importante essa transição, é muito importante esse olhar. É possível sim reverter essas questões de problemas, de doenças, de repetição de coisas graves na nossa vida, quando a gente começa a olhar para os nossos pais com um olhar um pouco mais maduro. Se você teve problemas com eles, então, em primeiro lugar, reconheça. Não adianta a gente querer atropelar e dizer, então eu vou passar de uma mágoa diretamente para um amor. Isso não existe. Esse amor ele é uma conquista. Vagarosamente, a gente vai conquistando esse lugar dentro do nosso próprio coração. E a gente vai começando a compreender esse pai, compreender essa mãe, e vai começando a entender que eles deram verdadeiramente o melhor que eles puderam. A gente fica feliz, inclusive, de ser filho deles, mesmo entendendo diversos problemas que também nós pudemos ter, às vezes, na nossa educação, na nossa infância.